certo ali? Só clicar com o mouse na tela do projetor. Passa o mouse até achar para o projetor. Bom dia, estamos reunidos na Faculdade Maferente para a defesa do FG do Marcelo Zanella. Agradeço aos professores Ricardo Defertiaiu e professor Antônio por aceitarem o convite, e o professor Francisco aqui pelo suporte na transmissão. E passo a palavra então diretamente a você, Marcelo, para que tu faça a tua defesa. Tu tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos que assistem remotamente pelo YouTube. Bom dia a todos que se fazem aqui presentes. Gostaria de agradecer de antemão ao professor Antônio e ao professor Ricardo pela aceitação de compor a minha banca de avaliação. E estou aqui para realizar a defesa do meu trabalho final de graduação do curso de agronomia. O tema do meu trabalho é a resposta da cultura do milho a diferentes épocas de aplicação de fertilizante orgânico, fontes de substâncias úmicas. Bom, o milho, ele é um dos alimentos mais importantes do mundo e ele tem uma grande importância socioeconômica devido à sua grande demanda alimentar. Ele é matéria-prima para a produção de diversos derivados, como, se pensando em nutrição animal, o farelo de milho e também a silagem. Se pensando em alimentação humana, se tem diversos subprodutos derivados do grão e também pensando em combustível, se tem a produção de etanol. Então, a partir daí, você vê a importância de ter uma alta produtividade, boas produções, para que com esse volume seja possível suprir a necessidade de toda a população. Bom, de acordo com, como eu comentei, se tem a necessidade de novas tecnologias com o intuito de elevar a produtividade da cultura, pelo fato de que essa demanda está cada vez aumentando mais, então é necessário se ter tecnologias para conseguir suprir a demanda, não só se pensando em milho, mas também qualquer outro produto agrícola de interesse agronômico, que se necessita um alto volume para suprir a demanda. Pensando em milho, se tem o melhoramento genético dos híbridos, que seria a inserção de novos genes nos híbridos de milho, com o objetivo de melhorar a tolerância de ataque de pragas e doenças, principalmente, conseguindo assim o melhor potencial produtivo da cultura. E também vem crescendo no mercado, nos anos atuais, a utilização de fertilizantes orgânicos, principalmente, que vem com o intuito de atuar com sinergismo com outros compostos que a planta absorve, com nutrientes, por exemplo, e com esse sinergismo ele consegue melhorar a produtividade das culturas. No entanto, um grande problema que se tem em relação a compostos únicos seria o fato de que se tem uma escassez de estudos relacionados à utilização de substâncias únicas via foliar na cultura do milho. Esse problema é muito comum devido a essa falta de estudos, então as empresas elas visam principalmente um custo-benefício de aplicação, então o principal objetivo da empresa inicial é achar uma dose ideal de um custo-benefício da aplicação do produto. E, no entanto, se tem poucos estudos relacionados principalmente ao estágio fenológico da cultura, que é ideal para receber a aplicação. Por isso, essa época de aplicação ela se torna bastante ampla. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a resposta da cultura para se ter uma redução nessa amplitude de fases fenológicas para conhecer qual que é o melhor ponto de aplicação para se ter uma maior eficiência do produto. A população mundial ela está em intenso crescimento e projeções da Conab indicam que o Brasil, na safra atual, 2020-21, tem uma projeção de produção de aproximadamente 105 milhões de toneladas, que são aproximadamente 3% da produção anterior, que seria 102 milhões de toneladas, e por isso se mostra também a importância das pesquisas intensas, como eu havia citado, em busca de novas tecnologias de híbrido para melhores níveis de tolerância ao ataque de pragas e doenças, como consequência a elevação desse potencial produtivo para acompanhar a demanda devido à população que está em intenso crescimento.
Bom, para entender como funciona a atuação dos compostos úmicos aplicados no milho, primeiramente se faz importante conhecer a planta de milho, conhecer como ela responde a fatores climáticos principais e também conhecer como ela atua em resposta à aplicação dos compostos úmicos, bem como os estágios fenológicos, já que o objetivo do trabalho é esse. Então, a cultura do milho, ele é um dos alimentos mais antigos do mundo. Ele originou em uma planta denominada de teossinto, que seria uma planta que surgiu aproximadamente 8.000 anos atrás. Então, essa seria a principal teoria da sua evolução. Com o tempo, ela passou de ser uma planta primitiva e começou a evoluir até se tornar a planta que é hoje. Junto com essa evolução, se destaca que a planta em questão ela evoluiu e conseguiu obter uma larga escala de adaptabilidade a diversas regiões. Algumas regiões ela tem um desempenho um pouco melhor, algumas regiões ela se desenvolvem com um potencial um pouco inferior, mas de modo geral ela tem uma adaptabilidade a diversos locais, podendo ser cultivada em várias regiões. A classificação botânica, ela se divide primeiramente em dois grandes grupos, sendo estes o estágio fenológico vegetativo e o reprodutivo. E o ciclo dela, ele se divide em 4 principais grupos, que seriam os hiperprecoces, o superprecoce, o precoce e o normal. Esses grupos, eles se dividem de acordo com a somatória calórica, ou seja, seria o acúmulo de temperatura no decorrer do ciclo. Esse valor, ele representa, para se fazer a equação de somatória calórica, seria a temperatura média do dia, né? Ou seja, a máxima subtraída da mínima dividido por 2, e essa resultante se subtrai o valor de menos 10, que seria a temperatura basal do milho, ou seja, uma temperatura inferior a 10, o desenvolvimento do milho ele é quase nulo. Então, ele não é utilizado para os cálculos. Esse valor de temperatura presente na imagem mostra o valor necessário de acúmulo de temperatura para o milho partir do estágio de emergência até o período de antese, que seria o período logo após o pendoamento onde ocorre a polinização. Aqui essa imagem mostra os estágios fenológicos da cultura. Ele inicia em VE, que seria a emergência, e a partir daí, cada estágio ele se inicia a partir da formação completa de uma folha, que se dá no momento que o colar da folha se forma e indica que essa se expandiu completamente. O estágio V1 seria a primeira folha completamente expandida, o estágio V2 a segunda completamente expandida, e assim sucessivamente até a última folha que se forma completamente antecedendo ao pendoamento. Esse estágio ele recebe o nome de VN, pois não se tem um número certo de folhas, porque isso varia de acordo com o híbrido. Então, o N ele representaria o número total de folhas formadas completamente antecedendo o pendoamento. Após isso, você tem o último estágio vegetativo, que seria o pendoamento, que é o VT. E a partir daí, você tem os estágios reprodutivos, que são divididos em 6 estágios, começando no R1 e indo até o R6, que seria a formação da espiga, enchimento de grãos, e por fim o R6, que é a maturação fisiológica da cultura. Aqui tem uma imagem que mostra a estrutura da folha de milho, que é utilizada para determinar o estágio fenológico. Ela é dividida basicamente em 3 partes, onde se tem a lâmina, que é a parte que absorve energia solar e faz a fotossíntese. Aqui se tem a bainha, que é a parte da folha que se liga ao colmo. E por fim o colar, que é a parte que liga a bainha na lâmina. Através desse colar, como eu havia citado, é que se define o estágio fenológico da cultura. Se tem também destaques para 3 estágios fenológicos, sendo eles o V4, o V8 e o VT, que é o pendoamento. Esses 3 estágios, eles representam uma grande importância no que se diz respeito à demanda hídrica, pois são estágios bastante críticos por falta de água. O V4, ele se tem a definição do potencial produtivo, você tem também a diferenciação do pendão e o início da formação das raízes chamadas raízes adventícias, que são as raízes superficiais do milho que dão sustentação à planta. Você tem o V8 também, que seria a definição dos componentes de rendimento, ou seja, o número de grãos por fileira e o número de fileiras por espiga. E por fim o pendoamento, que também tem um alto gasto de energia devido à formação do pendão para partir para o período reprodutivo. A radiação solar e temperatura também influencia bastante na questão do desempenho do milho, sendo que a radiação solar ela é responsável por até 78,5% da produtividade e seria simplesmente a absorção de energia luminosa convertida em energia química, que vai formar ATP e NADPH, que são as fontes de energia utilizadas pela planta. A temperatura também influencia bastante, pois é devido a ela que se dá o ciclo, né, ou seja, a somatória calórica.
em que os valores extremos são 10 graus, que seria a temperatura basal, e 42 graus, que seria a temperatura extrema. Valores próximos a estes, ele danifica um pouco, ele perde o potencial produtivo, o desempenho ele é reduzido, e valores fora desse intervalo, o desempenho é desprezível, é praticamente nulo. Bom, após conhecer a cultura do milho, também é importante conhecer a origem e a função das substâncias úmicas. Os compostos úmicos, eles são provenientes do processo denominado unificação, que é basicamente a conversão de matéria orgânica em compostos úmicos, a decomposição da matéria orgânica, né, resíduos vegetais e animais, em compostos úmicos. A partir daí se tem as chamadas substâncias úmicas. Elas são provenientes de diversos materiais de origem, sendo esses os principais: as rochas, as turfas e o carvão. Após formada as substâncias úmicas, elas se dividem em 3 principais subgrupos, que variam de acordo com a sua solubilidade. Você tem o ácido fúlvico, que ele é solúvel em qualquer valor de pH, o ácido úmico, ele é solúvel apenas em meio alcalino, e você tem as ulminas, que são insolúveis em qualquer valor de pH, e, dentre os 3, ela é de menor interesse e também se encontra em menor concentração, o que se faz importante pelo fato de que as ulminas elas não têm grande importância quando comparado aos outros 2. Dentre as funções das substâncias úmicas, elas desempenham diversas funções relacionadas ao solo também, como a capacidade de troca de cátions ela é elevada, devido ao composto úmico ele ser um colóide no solo, então ele tem uma área superficial específica bastante elevada, o que confere a este composto uma grande reatividade e favorece assim a disponibilidade de nutrientes para as plantas que vão absorver. Também é um agente cimentante, então ele auxilia na parte da aeração do solo e retenção de água, ou seja, ele melhora as características estruturais do solo. Como matéria orgânica, ele é um alimento para os micro-organismos, também auxilia na elevação da atividade dos mesmos. E, como consequência disso, tem uma melhor disponibilidade de nutrientes para a planta que está implantada a campo. Outras funções, também ele tem função relacionada à estimulação e síntese de hormônios vegetais, pensando no sistema radicular, a produção do hormônio auxina, que está relacionado com as raízes, aumentando assim o desempenho das raízes laterais, que são as raízes responsáveis por melhorar a absorção de nutrientes. Potencializa também o sistema vegetativo, com a formação do hormônio giberelina, que está mais relacionado com o crescimento vegetal. Tudo isso devido a esse principal fator, que é a reatividade dos compostos presentes no solo. Materiais e métodos. Bom, o experimento ele foi implantado no município de Bom Sucesso do Sul, seguindo as coordenadas geográficas da área. O solo, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, é um latossolo vermelho e o clima é um CFA, ou seja, um clima temperado, quente, de verões chuvosos. A caracterização química da área experimental logo abaixo, mostrando teores de macronutrientes em valores de proporções adequadas. Também se tem um valor de pH e uma saturação por bases ideais para o desenvolvimento da cultura do milho. O híbrido utilizado. Ele foi um híbrido da empresa Pioneer, foi o P3016VYHR. Esse híbrido ele tem em sua composição 5 tecnologias muito importantes para o desempenho a campo. Ele necessita um alto nível tecnológico para alcançar altas produtividades. Ele tem as seguintes tecnologias. Ele é composto pela tecnologia Viptra, pela tecnologia Yieldguard e pela tecnologia Herculex, que são responsáveis pela resistência ao ataque de lagartas. Além disso, também ele tem uma resistência ao herbicida glifosato, com a tecnologia Roundup Ready, e também uma resistência ao herbicida glufosinato de amônio, que seria a tecnologia Liberty Link. A densidade de semeadura foi de 80 mil sementes por hectare, com entrelinhas de 0,5 metros, ou seja, 4 sementes por metro linear. A implantação da cultura, ela ocorreu no dia 1º de setembro de 2020, e o delineamento utilizado foi o DBC, que seria o delineamento em blocos casualizados. O dimensionamento, as parcelas foram compostas por área útil de 6 por 4 metros, ou seja, 24 metros quadrados por parcela, totalizando 20 parcelas. E o produto comercial utilizado foi da empresa representante Forte Green, que seria o Black Gold. O Black Gold, ele tem esses destaques de informações na bula. A empresa fabricante, como eu citei, Forte Green. Em sua composição, ele possui 1,8% de fósforo solúvel em água, 2% de potássio solúvel em água, 11% de carbono orgânico total. Também possui substâncias úmicas como agentes complexantes e também possui o pH variando na faixa de 4 a 4,5, o que favorece a melhor compatibilidade com outros agroquímicos
no momento da mistura no tanque de aplicação. Aqui se tinha o croquis do experimento instalado a campo para avaliar a aplicação foliar das substâncias úmicas. A dose utilizada em todos os tratamentos, com exceção do controle, foi a dose recomendada pelo fabricante de 1,5 litros por hectare, sendo que só se alterou o estágio fenológico da cultura. O T1 representa a aplicação de 1,5 litros por hectare no estágio V4, o T2 a mesma aplicação no estágio V6, o T3 em estágio V8 e o T4 que seria o controle, ou seja, a testemunha sem nenhuma aplicação do produto. O aplicador dos tratamentos foi um pulverizador costal a CO2 com vazão de 170 litros por hectare, isso considerando uma aplicação com a velocidade de 1 metro por segundo. O bico utilizado foi o bico Jacto-Axi 110 ISO 02, ou seja, o bico amarelo. E a pressão de operação foi 25 libras por polegada quadrada. As variáveis analisadas foram avaliadas no experimento: a altura de planta em 3 avaliações, a altura da inserção de espiga, o diâmetro de como também em 3 avaliações, a densidade de como e, por fim, os componentes de rendimento da cultura, que foram o número de fileiras por espiga e a massa média de grãos por espiga. Para a avaliação da altura de plantas, foram medições realizadas com uma trena, seguindo um total de 3 avaliações. Aos 70 e 83 dias após a emergência, foram avaliadas a medição do solo até a última folha, até a inserção da última folha. E a terceira avaliação, aos 104 dias após a emergência, foi realizada uma medição do solo até a inserção do pendão, sendo que foram avaliadas 10 plantas por parcela em sequência, e antes disso foi escolhido um local aleatório da parcela, onde se houvesse a presença de falhas, a próxima planta após a falha era desconsiderada para a questão de erros experimentais, e nas outras plantas eram avaliadas até totalizar 10 plantas por parcela. Para a inserção da espiga, foi utilizada a medição com trena também, realizando a mesma metodologia, 10 plantas por parcela em sequência, considerando a mesma metodologia da altura de plantas. Foi feita uma única avaliação aos 104 dias após a emergência da cultura. Para diâmetro de como, foram medições utilizadas com um paquímetro, sendo um total também de 3 avaliações, aos 70, 83 e 104 dias após a emergência da cultura. A medição foi padronizada entre o segundo e o terceiro nó, aproximadamente 20 centímetros no solo. E a metodologia foi a mesma, 10 plantas por parcela em sequência em um local aleatório da parcela. Para a densidade do como, foram avaliadas um total de 4 plantas por parcela em sequência, sendo que a avaliação foi uma porção do como equivalente aos 4 primeiros entre nós, ou seja, foi realizado um corte no primeiro e no quinto nó da planta. A partir daí foi feita a medição com o paquímetro do diâmetro menor e do diâmetro maior. Com uma trena se fez a medição do comprimento e com uma balança se fez a realização da massa do como individual. E a partir daí seguiu uma metodologia proposta por Alvin, que considera o como do milho como uma elipse. E foram realizados os cálculos de volume do como e densidade do como, seguindo a fórmula da equação de volume e densidade do cilindro. Por fim, os componentes de rendimento. Também foram colhidas 10 plantas em sequência na parcela, foi avaliada a umidade, que foi aferida em 21%, e a partir daí foi realizada a contagem do número de fileiras de espiga e a debulha das espigas para cálculo de pesagem dos grãos e cálculo de média de massa de grãos por espiga. Resultados e discussões. Bom, se destaca na implantação, durante o estabelecimento da cultura a campo, um período de pós-semeadura e um período que antes deu pendoamento com uma escassez hídrica bem crítica, o que diminuiu o potencial produtivo da cultura. Para fins de informação, a demanda hídrica para híbridos de milho super precoce e precoce, no período de florescimento, é aproximadamente 7 milímetros de água por dia, que não foi o que ocorreu na cultura, então o potencial produtivo ele acabou sendo reduzido. Bom, os dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância, a nova, e quando significativas, essas médias elas foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando um software SAS Studio. Aqui tem um gráfico que mostra a precipitação e temperatura média para o município de Pato Branco, lembrando que foi o município mais próximo ao local da cultura, né, das parcelas, que tem estação meteorológica, que é aproximadamente a 21 quilômetros do local do experimento. As temperaturas elas variaram, mas se mostram ideais para o desenvolvimento do milho. Então, o único problema foi no período de semeadura e no período que antecedeu o pendoamento da cultura. A primeira variável que se mostrou diferente significativamente foi a altura de planta de milho aos 70 dias após a emergência,
em que a aplicação no estágio fenológico V4 ela se mostrou superior aos demais tratamentos. No entanto, ela só se diferiu estatisticamente do estágio V6. Para a altura de planta de milho aos 83 dias também, a aplicação em V4 foi superior aos demais, no entanto, ela só teve diferença significativa comparada ao V6 e ao V8. Ela não teve diferenças consideráveis quando comparadas ao controle. Para o diâmetro de colmo, aos 83 dias após a emergência, também o estágio V4 foi superior significativamente do controle, mas não foi superior significativamente do V6 e da aplicação em V8. E densidade de colmo, aos 104 dias após a emergência. A aplicação em V4 também foi superior aos demais tratamentos, no entanto, ela só se mostrou superior quando comparadas com o controle. Não teve diferença significativa para a aplicação em V6 e V8. As variáveis morfológicas que não obtiveram diferenças significativamente quando foram submetidas à aplicação foram a altura de planta aos 104 dias após a emergência, mostrando que o efeito do produto a longo prazo ele foi diluído e a altura de planta se equilibrou no final do ciclo da cultura, na última avaliação. Para a altura da inserção da espiga também não se teve diferença significativa e para diâmetro de colmo aos 70 e aos 104 dias após a emergência também não houveram diferenças significativamente. Para componentes de rendimento também não se teve diferença significativa nem para número de fileiras por espiga média e nem para massa média de grãos por espiga. Como conclusões, o uso de compostos úmicos proporcionou alterações morfológicas nas plantas de milho próximo ao momento de sua aplicação, porém esse efeito foi temporário. Como eu havia citado, o efeito se diluiu para a altura de planta. Houve alterações significativas para a densidade de colmo a partir da aplicação via foliar do composto fonte de substâncias úmicas. E, portanto, se comprova que os componentes de rendimento e a produtividade não foram alterados pelo uso de substâncias úmicas via foliar na cultura do milho. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas para a realização do trabalho. E seria isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu gostaria de passar diretamente, então, a palavra aos membros da banca. Vou passar a palavra, então, ao professor Antônio para que ele faça a sua explanação. Muito bom dia a todos os que estão nos assistindo aí. Como que tá o som aí? Aí tá dando eco aqui do retorno. Alguém de vocês aí tá com o áudio ligado. Tem que deixar só o do Marcelo ligado. 1, 2, 3, tocando. Professor Antônio, só um segundo. Sim. Marcelo, baixa no computador um pouco o volume. Na verdade, é a altura aqui na sala. Só baixa um pouco o volume. 1, 2, 3, testando. Tá bom? 1, 2, 3, testando. Como estamos agora? Fala. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Tudo bem, professor Antônio? Tá ok? Tá ok. Beleza, então vamos lá. Eu gostaria aí de agradecer ao professor Adriano e o Marcelo Zanella aí pelo convite de participar dessa banca, é uma honra aí. Também cumprimento aí o professor Ricardo, que você faz parte aí de membro avaliador dessa banca. Muito bem, Marcelo. Gostaria de te parabenizar aí pela tua excelente apresentação, demonstraste aí uma segurança muito grande naquilo que você estava comentando, está de parabéns, está uma excelente postura aí de apresentação, ok?
Em relação ao teu trabalho escrito, tá? Você foi muito feliz nas suas colocações, tá? Você está de parabéns, Marcelo. Você fizeste aí um referencial teórico bastante amplo, tá? Você foi buscar informações que estavam norteando o assunto, né, do teu tema aí do TFG, e você foi muito feliz nessas colocações aí que tu fez, tá? Tu fez uma revisão de literatura, né, bastante ampla, né, e muito focada em cima, né, do teu trabalho, tá? Que veio para te fornecer base, né, para você chegar aí hoje, ter todo esse conhecimento, essa segurança, né, no momento aí da apresentação, tá? Parabéns. Muito bem. Em relação aí aos teus materiais e métodos, em relação aos materiais e métodos, o teu tamanho de parcela, tá, foi bom, tá? Eu até questionei de alguns outros TFGs que o tamanho de parcela tá um pequeno para milho, tá? O teu aí com 24 metros quadrados tá ok, tá? É um bom tamanho de parcela para estar trabalhando. Vamos lá. Em relação ao teu desenho experimental aí do DBC, tá? O ideal é tu colocasse um bloco embaixo do outro, tá? Pelo que eu percebi, tu colocou 2 blocos, um em cima e um embaixo, aí do lado tu fez nesse mesmo esquema, e aí um último bloco tu deixou ele quebrado, tá? O ideal é tu colocar um bloco embaixo do outro, tá? Para ser chamado aí um DBC. Muito bem. Indo lá para os teus resultados e discussões, né, o que tu pode perceber, né, e como resultados é que houve um efeito significativo, né, para a aplicação do produto, mas ele foi temporário, né, conforme você comentou. E aí eu te pergunto, por que tu acredita que esse efeito tenha sido temporário e ele não tenha resultado em alterações positivas para os componentes de rendimento? Nesse sentido, o que tu pode dizer aí a respeito do porquê que talvez não tenha havido resultado positivo lá para o rendimento de grãos? Então, eu acredito que uma das variáveis que pode ter afetado ou não o resultado dos componentes de rendimento, ele pode ser o teor de matéria orgânica do solo, que estava um teor ideal, e também as condições nutricionais do próprio solo, que possibilitava que a planta tivesse um desempenho produtivo já elevado, sem essa utilização do produto. Outro ponto que eu acredito que, como foi possível observar para a altura de planta, é que a aplicação inicial ela se diluiu, o resultado se diluiu no decorrer do ciclo. Então, eu acredito que esse tempo de ação do produto ele pode ter se diluído. E também pelo teor de nutrientes e matéria orgânica do solo, que era favorável pelo desempenho da cultura. Além disso, também se teve um déficit hídrico muito forte, né, na questão ali do período de pendoamento. Então, esse resultado ele pode ter sido não tão eficiente devido a essa falta de água no período de maior importância, né, para a expressão dos componentes de rendimento. Tá, muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora para mim entender um pouco mais também a respeito dessa questão das substâncias úmicas e fúlvicas. Essas substâncias úmicas e fúlvicas, elas têm uma função direta na planta, elas podem ser absorvidas via foliar e elas podem ter um efeito direto na planta, ou elas exercem uma interação apenas no solo. E essas condições de melhoria no solo, como tu comentou, inclusive de aumento da CTC, é que vai proporcionar o resultado positivo para a planta. Então, ela tem uma ação de absorção muito boa via foliar, e também no solo ela também tem alguns estudos relacionados com aplicação em sulco, né? Mas o principal alteração que ela causa é no sistema radicular, né? Mas a absorção é via foliar e essa absorção ela promove a estímulo de hormônios vegetais, né, como a auxina e gibberelina. Então, pensando do ponto de vista da auxina, ela tem melhor relação com o sistema radicular, né, com a emissão de raízes laterais, que favorece sim a absorção de nutrientes. E pensando na gibberelina, esse hormônio ele favorece mais a parte vegetativa, né?
Então, a absorção desse produto via foliar, você pensando na giberelina, ela atua mais na parte de desenvolvimento de aspectos morfológicos, né, da área foliar. Tá, muito bem. Eu fiquei pensando ali, né, porque obviamente que não deu um resultado positivo, né, para os componentes de rendimento, mas em geral ali nas variáveis que você avaliou no estágio V4 é o que, né, apontou ter um melhor resultado, né? Em V4 tu tá com uma densidade de folhas baixa, né? Uma área foliar menor, né? Boa parte do produto vai atingir o solo, né? Se tu pegasse, por exemplo, fazer uma medição da quantidade do produto que vai ficar na planta e a quantidade que vai atingir a superfície do solo, a quantidade que vai atingir a superfície do solo é muito maior, por exemplo, no estágio V4 do que V6 e em V8, né? E aí talvez teria essa relação, né, desse produto chegar no solo, enfim, né, e aí voltar para a planta, né, nesse sentido aí. Tá? Esse produto é um produto comercial, né? Tu comentou aí da questão da viabilidade da aplicação dele, da época da aplicação, dose. Qual que é a dose recomendada desse produto? A dose recomendada para o milho ela varia de 1,5 a 2 litros por hectare. Tá, muito bem. Tu usou a menor dose, então, que seria a recomendada de bula. Isso, Tá? Pode colocar lá nos materiais e métodos que a dose recomendada varia de tanto a tanto, né? Só para ter o leitor ter uma noção dessa amplitude, né, das doses aí e saber que você está usando, né, dentro de uma dose recomendada. Muito bem, e considerando os resultados que tu obteve, você pensaria em alguma outra forma, talvez de aplicação desse produto, ou alguma outra condição que talvez se ele fosse aplicado, ele pudesse trazer um resultado positivo para rendimento? Então, com as novas tecnologias que você tem atualmente, eu vejo um potencial muito grande dessa aplicação, utilizando a aplicação em suco de plantio. Eu acho muito importante, né, devido a ser a variável alterada, a variável que se altera com mais as variáveis mais consideráveis que você tem é o sistema radicular. Então eu vejo um potencial muito grande desse produto aplicado no solo, via suco de plantio. Tá, excelente, Marcelo. Eu te fiz essa pergunta porque eu orientei o Alan Bavaresco e ele trabalhou com um adubo, né, uma adubação de base, um adubo contendo substâncias úmicas e fúlvicas e uma outra formulação sem. Era a mesma formulação comercial, só que um tinha essas substâncias úmicas e fúlvicas. E ele encontrou um resultado positivo, inclusive para rendimento na cultivar de soja que ele utilizou, quando foi utilizado essa adubação de base com os ácidos úmicos e fúlvicos. Né? Por isso que eu te perguntei, tá? Foi nesse mesmo alinhamento, talvez pensando em utilização na base, né, pudesse trazer um resultado positivo. Muito bem. Tá? Tu não chegou a avaliar o rendimento de grãos? Eu avaliei a massa média de grãos por espiga. Uhum. Mas a produtividade da parcela, de colher a parcela inteira, tu não chegou a fazer? Não cheguei a fazer essa avaliação. Tá, muito bem. Tá? Tu só tem que tirar lá dos materiais e métodos, porque não... lá tu comenta que foi avaliada a produtividade e aí tu não apresenta nos resultados e discussões, tá? Muito bem, minhas considerações, tá? São essas, tá? Tem mais alguns detalhezinhos que tá aqui no TFG, tá? Eu vou te encaminhar aí logo na sequência. E, novamente, agradeço aí pelo convite, tá? Parabenizo novamente, tá? A questão de formatação, de citações, referências, tá? Tá muito bem lapidado o que tu fez, tá? Fez um trabalho aí bem dedicado aí, tá? De parabéns, Zanel. Muito obrigado, professor. Então, obrigado, professor Antônio, pelas suas considerações, né? Foram bem interessantes aí para o trabalho. Eu gostaria de passar, então, a palavra ao professor Ayuf, para que ele faça a sua explanação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Adriano, professor Antônio, professor Francisco, nos bastidores. Muito obrigado pelo convite para participar da banca.
acho o tema bastante interessante e com certeza absoluta, meus 10 minutos não seriam suficientes para o número de dúvidas que eu tenho sobre o tema do teu trabalho. Tá? Então, vou dividir meus 10 minutos da mesma maneira que dividi das outras vezes, tá? Falando um pouco do teu trabalho escrito, da tua apresentação e depois a gente discute o teu trabalho. Tá? O teu trabalho escrito, cara, ele está muito bem formatado, tá? Ele está bem escrito, tá? Você conseguiu seguir uma linha de raciocínio interessante, tá? Foi bastante atento às questões de referências bibliográficas e tudo mais. O teu referencial teórico ele está bom. Eu sempre acho que o referencial teórico ele pode ser maior, ele pode ser mais encorpado. Tá? Isso para qualquer trabalho. Mas ele está bom, tá? Dentro daquilo que você propôs a fazer, ele está bom. Tá? Acho que você tem muitas referências atuais, isso é algo que é bastante importante, né, para a gente poder ir entendendo o raciocínio do seu trabalho. Tá? Então, trabalho escrito show de bola. Tem coisinhas assim para você fazer, eu coloquei ele depois, você dá uma olhada e aproveita. Tá? A tua apresentação, cara, foi muito boa, tu terminou a tua apresentação em 20 minutos. Tá? Então, isso demonstra que pelo menos uma vez você treinou a tua apresentação, né? Porque você foi controlando ali, eu vi que você tinha domínio do tempo de cada slide, você foi falando. No final, deu para ver que você deu uma leve aceleradinha, assim, mas acho que estava no teu planejamento, então isso demonstra que você se preocupou em organizar a sua apresentação, em fazer ela bem feitinha, tá? Os slides eram muito bem feitos, então tá de parabéns mesmo, tá? Eu só acho que a tua apresentação ela ficou com a cara do Marcelo Zanella, entende? No sentido que a gente, né, se conhecendo já há bastante tempo, você sempre foi uma pessoa, né, na tua, assim, frio e calculista. Né? E a apresentação ela foi assim também. Não está errado, tá tudo bem. Mas eu acho que em alguns momentos, né, às vezes, falando do teu trabalho, tu poderia só, talvez, gesticular um pouco mais, sabe? Às vezes suprimir alguma informação da apresentação para você poder conversar um pouco mais. Então, isso é coisa que a gente vai fazendo de acordo com a situação, tá? Mas foi muito boa a tua apresentação, tá? Então, tá de parabéns também. E aí, cara, com relação ao teu trabalho, de modo geral, é uma longa história que eu tenho para discutir contigo, vou tentar resumi-lo, tá? Vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Qual é o objetivo do teu trabalho? O objetivo foi avaliar a resposta do milho com a aplicação das substâncias únicas em diferentes estágios fenológicos. Perfeito. Concordo contigo. E agora eu vou descer aqui embaixo nas tuas conclusões. As conclusões, cara, do meu raciocínio, como pesquisador. O seu trabalho está bastante científico. Tá? Então, eu vou tentar discutir contigo nessa linha de raciocínio. Como pesquisador, a minha conclusão é a aplicação desse produto não funciona para o milho. Entendeu? Eu acho que a gente não precisa ter receio e medo de escrever isso na conclusão. Porque, por exemplo, o teu trabalho tem um resultado. Entende? A gente às vezes fica pensando, pô, nada foi significativo e tal, então não deu resultado. Pelo contrário, é um resultado importantíssimo. Porque significa que não funcionou. Tá? Então, eu acho que isso, tu pode se posicionar mais nisso, entende? Eu não sei se, por exemplo, tu tinha uma hipótese de que poderia funcionar e você criou uma expectativa de que funcionaria e aí você, por exemplo, ficou entristecido porque não deu o resultado esperado. Não. Como pesquisador, a gente tem que bater no peito e dizer, não funcionou. Só que, ao mesmo tempo, agora eu vou te perguntar um monte de outras situações que eu acho importante no teu trabalho. Por exemplo, a empresa detentora do produto recomenda esse produto para milho? Sim. Em quais fases fenológicas do milho? A recomendação técnica da empresa é entre V3 e V8. Show de bola. Agora raciocine comigo o seguinte. Dentro de um propósito que você foi falando ali e tudo mais, vou imaginar o produtor aplicando isso. Vamos operacionalizar. Você colocou V4, V8, V6. Quais outras aplicações o produtor faria numa lavoura de milho? Ou ele teria que entrar só para fazer essa aplicação?
Então, se pensando na aplicação do V4, geralmente os produtores eles vão entrar com a limpa, por exemplo, na aplicação de algum inseticida, e a maioria dos produtores ele entra junto aplicando esse produto, né? Dificilmente esse produto dificilmente vai se entrar a campo só para aplicar esse produto, né? Ele entra ou nessa limpa e aplicação de inseticida, e se pensando a longo prazo lá no V8, ele vai entrar como um tratamento, né? Então, o meu ponto de vista é que isso é importante de considerar. A gente não pode fazer pesquisas, claro, existem vários tipos de pesquisa, mas de acordo com a tua pesquisa, eu acredito que a gente tem que ponderar isso, sabe? Eu preciso buscar o operacional. Porque, por exemplo, eu não sei quanto custa o produto, não sei quanto custaria uma aplicação desse produto, tá? Mas pelo teu resultado, por exemplo, ele só seria viável mesmo se fosse incluído dentro de outra aplicação, né? Porque fazer uma aplicação só para ele, talvez se a gente fosse levar isso depois para uma análise financeira, seria pior ainda, tá? Enfim. Agora, outra coisa importante é o seguinte: as substâncias úmicas respondem ao pH. E será que essa misturança de produto dentro do tanque, mais o pH da planta, será mesmo que a gente vai conseguir criar no operacional o pH ideal para que seja absorvido pela planta? Bom, pensando em pH, a maioria dos produtos, né, utilizados, produtos agrícolas, a faixa de pH ideal ela se baseia em levemente ácido, né, partindo ali de 4,5 até 6. Pensando nesse ponto, essa seria a vantagem do produto de conseguir ser aplicado, ser ácido, né, levemente ácido, para ele facilitar a compatibilidade com a cauda. Porque produtos com pH muito reduzido, né, abaixo de 3,5, por exemplo, ele tem um problema de precipitação no tanque, né? E produtos com pH muito alcalino, acima de 7, ele vai ter problema com dissociação iônica também, né? Que vai diminuir o tempo de meia-vida do produto, né? Chamado tempo de meia-vida. Mas acredito, assim, que, do ponto de vista de pH, a utilização de algum regulador de pH, que é até uma antideriva, por exemplo, é um regulador de pH, ela se faz bastante, ela resolve o problema, vamos dizer assim, se o problema for pH. Agora vamos construir um outro raciocínio, da qual está dando tempo e esse raciocínio importante. Pense comigo. Você tem um teor de carbono orgânico total no produto, que não está desmembrado em substâncias úmicas. Então, o teu trabalho, para mim, nós ficamos assim, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Por exemplo, quanto tem de ácido fúlvico, úmico, mina dentro do produto? Não sei. Entendeu? Aí o raciocínio é o seguinte: às vezes a gente trabalha, por exemplo, o teu teor de matéria orgânica é 3,6%. É bom. A gente comentou que é o ideal. Não acho que é o ideal, mas ele é bom. Só que o teu solo é muito fértil. O teu solo é muito bom. Tem fertilidade alta. Então, a resposta a um produto desse, no meu ponto de vista, já começa ruim aí, porque o teu solo é muito bom. A planta vai tirar do solo muito mais do que ela precisa, do que uma aplicação de 1,5 litro por hectare de um produto com uma concentração de ácidos orgânicos muito baixa. Tá? Você tem o estresse hídrico, que consequentemente desfavoreceria, né, a translocação desse produto dentro da planta. Ou seja, tu poderia talvez colocar dentro do teu trabalho como considerações finais, a criar o tópico de considerações finais e descrever isso. Porque, como o professor Antônio comentou, a gente tem resultados positivos com a aplicação desses produtos, mas em condições completamente diferentes. Então, pode ser que, nessa condição, não tenha resultado. Certo? Então, é só uma dica, assim, que a gente poderia comentar isso lá embaixo. Tá? Uma outra dúvida que eu tenho: a tua aplicação, ela foi para absorção via folha, ou esse produto, se ele cair sobre o solo, ele pode ser absorvido pelos colóides e depois utilizado? Como que isso funciona? Assim, o objetivo foi a aplicação via folha, porque a substância úmica aplicada diretamente pulverizada no solo, para ela ter uma resposta, ela precisaria de uma quantidade muito grande de cauda de aplicação, né? Então, por isso, até citei da parte de semeadura no suco de plantio, né? Aí ela fica já dissolvida no solo. Em questão da aplicação pulverizada diretamente no solo, na palhada, ela não teria um efeito devido à quantidade ser muito baixa.
se eu tenho tempo. Não tem mais tempo. Mas, enfim, tem vários outros comentários aqui do lado, cara. Depois dá uma olhada neles assim, porque eu acho que é um tema que precisa ser mais estudado. Sabe? Principalmente porque nós estamos aplicando, no meu ponto de vista, uma dose baixa, com uma concentração de nutrientes e substâncias úmicas baixa, e dizendo que nós temos uma grande promoção de crescimento radicular, né, por incentivo dos hormônios que seriam produzidos a partir dessa aplicação. Eu, como pesquisador, acho demais. Entendeu? Eu acho que podia ser um pouco menos na propaganda. Então, por isso que eu acho que a gente precisa continuar estudando esses produtos para realmente posicioná-los. Né? Porque a gente sabe que existem produtos muito bons, às vezes mal posicionados. Então, acho que a gente precisa continuar o seu trabalho. Eu acho que tem várias variáveis dentro ali da tua metodologia que elas podem ser mudadas, tá? Ou criadas novas magnitudes para a gente ir buscando outras possibilidades de resultado. Beleza? Parabéns pelo trabalho que você... Obrigado. Bom, obrigado, professor Nail, pelas explanações. Agora vou pedir que o Marcelo e os demais colegas se retirem na sala para a gente fazer a definição da nota e da aprovação no trabalho.
O projeto Antônio Lanará. Não, o áudio. Bom, retornamos a banca decidiu, então, pela aprovação do trabalho. Marcelo, parabéns, né? A nota fechou com média 9,5. Gostaria só de fazer um comentário breve, né? Como orientador, eu gostaria de parabenizar pelo teu empenho. Você pegou o trabalho com boa vontade desde o início, né? Tinha aquela curiosidade de ver se o produto tinha um efeito, não tinha, né? E você levou o trabalho, né, de modo sério, sempre ali, né, tirando dúvida e fazendo o que era necessário para a condução. Então, eu deixo meus parabéns como orientador nesse sentido, ok? Se você quiser fazer algum comentário ou qualquer coisa nesse sentido, deixe o espaço aberto aqui. Bom, primeiramente, só queria agradecer, primeiramente a Deus por estar aqui hoje apresentando, né, tudo certo. Gostaria de agradecer também a todo o grupo docente da Mater Dei, em especial o meu orientador, o professor Adriano, por todos os auxílios, desde o TFG1 do projeto até o final do TFG2. E também queria agradecer aos meus familiares, meu pai e minha mãe, né, pelo incentivo e apoio sempre, e aos meus colegas e amigos, que de alguma forma contribuíram para que isso se tornasse possível. Obrigado. Bom, pessoal, então deixamos encerrada